Já pode filmar. Você acessar dados, por que a pessoa foi lá atrás? Você tá sabendo o nome? Pode começar, viu? Quem vai decidir? Então vai, pode começar, que eu vou gravar você. Cristina. Vamos então já iniciando a nossa reunião de hoje. Como sempre, né, nós vamos dedicando esse momento aos nossos amigos que nos recebem com o mesmo carinho de sempre. Questão de técnica, né? Tudo para cima. Nós comecemos então, né? Vamos fazendo assim entrando para dentro de nós mesmos, fazendo uma introdução, buscando aquele cantinho que nós temos do nosso sentimento amoroso, o agradecimento a todo o empenho que os nossos amigos da espiritualidade dedicam a todos nós, preparando o local, todinho, os guardiões lá fora, aqueles que nada tem a perturbar aquilo que nos interessa, que é saber a respeito de Jesus, do seu Evangelho, aquilo que os apóstolos colocaram para nós outros, né? Observarmos atentamente as lições do Mestre amado Jesus. Isso tudo tem um significado muito grande, que é de nos alimentar, fazendo coisas boas ao nosso espírito, a nós espíritos, a nossa mente estando ocupada dessa forma como coisas objetivas, importantes, úteis, nós vamos faltando a vida de uma forma diferenciada. Né? Somos observadores da vida, seres viventes, aqui nesse planeta Terra ainda, mas o aprendizado fica constante. Cada dia é uma lição que nós temos que aprender. E quando partimos, então, dessas lições
cavaram fundo dentro de nós, que elas realmente foram apreendidas, então nós estaremos numa situação melhor do que aquela quando viemos para cá. Isso sucessivamente, até que possamos nos libertar completamente desse rol de reencarnações, às vezes dolorosas, mas sempre algum aprendizado fica. E isso dará a nós tempo significado. É aquele de avaliar melhor o que nos compete no futuro realizar. Né? Já estamos hoje formando o nosso futuro. Tudo aquilo que nós estamos observando aqui, na leitura, no estudo, na assistência às palestras, no espaço, no Evangelho do Lar, está servindo para um futuro mais ameno. Com certeza, o nosso futuro será melhor do que aquele que tivemos até então. Então, assim, nós vamos, então, iniciando a nossa reunião de hoje, com aquela prece que Jesus também ensinou a ter, quando fez a pergunta: Senhor, como devemos chegar ao Pai? Aí Jesus, na casa de Pedro, ensinou como é que se fazia o Evangelho no lar e ensinou a prece de saúde, que é o reconhecimento da existência de um Deus no ser superior e chamando para nós toda a sua assistência, toda a sua benevolência. Então é Pai Nosso que está em toda parte. E assim, mentalmente, nós vamos seguir até aqui. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje, Jesus. E no final nós dizemos: livrai-nos de todo mal. E assim seja. Hoje o Zé Roberto vai falar a respeito da Sirvamos em paz. Muito bom, boa tarde a todos. Sempre uma alegria quando temos a oportunidade de falarmos sobre o Evangelho de Jesus. E de uma forma assim, muito pródiga, Emmanuel aborda as passagens evangélicas e nos traz na interpretação à luz da doutrina espírita. Hoje o tema é baseado na carta de Paulo aos Filipenses, uma das suas 14 epístolas aos gentios, e essa especificamente aos Filipenses. Paulo exorta aqueles cristãos da primeira hora, a paz, a tranquilidade, a não se preocupar em demasia com aquilo que se costumava preocupar, para que se possa melhor focar nos nossos objetivos, melhor focar nos trabalhos, então, existentes naquela oportunidade, porque as dificuldades eram muitas. Então, nessa epístola aos Filipenses, Paulo os exorta com as seguintes palavras, no capítulo 4, no versículo 6. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Quer dizer, mediante súplicas e ação de graças. Antes disso, Jesus nos coloca, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 28 a 29, que não se deve se preocupar demais com os fardos que nós carregamos. Então Jesus coloca o seguinte: vinde a mim, vós todos que estão aflitos sobre o fardo.
que vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei meus ensinamentos, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Palavra de Jesus. Fardo é leve, meu jugo é leve, fardo é suave. Comparando aos problemas que se enfrentavam então na oportunidade que nós continuamos enfrentando nos dias de hoje. Emmanuel, no livro Sermões em Paz, ele aborda então diferentes situações em que nós nos afligimos de forma indevida e de forma demasiada até com os problemas que nós encontramos. Ele diz que todos os problemas, ou quase em toda parte, encontramos pessoas agoniadas por vários motivos sem uma razão aparente. Então ele coloca que nos consultórios médicos, nas próprias casas de oração, nos centros espíritas, as pessoas se encontram agoniadas e não se acha uma razão aparente para essa agonia. Ou seja, essa agonia passa a ser um fruto da nossa própria mente, da nossa própria inquietação, da nossa própria falta de confiança. Quando nós sentimos falta de confiança, nós começamos a sentir pressão, insegurança, essa agonia toda. E isso é que vem de encontro aquilo que o Evangelho aborda como a causa das aflições, as nossas aflições, as aflições do dia a dia. Comumente nós já acordamos com alguma aflição, com algum problema que nós queremos resolver, de só menos importância, sem poder medir aquele problema com os demais existentes. Como Jesus mesmo disse, vinde a mim, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Imagina o fardo que Jesus carregou. Ele disse que é suave. E nós, sem que exista esse fardo, nós passamos a criá-los mentalmente. Nós passamos a criar esses problemas. E a aflição, essa palavra aflição, vem do latim afflictione, que significa agonia, atribulação, angústia, preocupação, inquietação, ansiedade, tormento, ou seja, tudo aquilo que nós passamos a sentir no nosso dia a dia, sem que haja uma causa aparente. Às vezes não existe nada com que se preocupar, nós criamos essa preocupação. Se a preocupação não for de um grau maior, nós criamos uma de um grau menor. Nós criamos um problema qualquer, temos uma conta para pagar. Ai meu Deus, tem um banco, tem que pegar o carro. Vou sair daqui que horas? Vamos fazer fila. Então já começa a fazer essas conclusões sem que realmente exista o problema ainda e que possivelmente não existirá. A psicologia, como é que a psicologia trata desse problema da aflição? Ela trata da seguinte forma: que trata-se de uma ansiedade respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Isso é psicologia, isso não é a doutrina espírita, não é nada. É a psicologia que está explicando que a aflição é assim. São fatos que nós projetamos que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Será que vai ocorrer isso? Meu Deus, eu tenho que fazer uma viagem. Poxa vida, será que eu vou ter problemas? O que vai acontecer? Já começa a se preocupar, ao invés de viver naquele momento. É um momento até tranquilo, um momento feliz que nós temos, para desfrutar daquele momento. Senão nós não conseguimos encontrar a felicidade, porque a felicidade se encontra dentro de nós. Como os espíritos ensinam em Kardec, conhece-te a ti mesmo. Eles atribuem as palavras a um sábio da antiguidade, que na realidade é Sócrates. E Sócrates viu isso no oráculo de Delfos, escrito na porta do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates adotou essa máxima
E pregava essa máxima, por quê? Porque ele adotava a técnica da maiêutica, ou seja, ele não falava, ele fazia as pessoas pensarem. Aquilo que nós precisamos fazer é pensar, é nos conhecermos e começar a pensar nos nossos atos e repensar naquilo que nós já fizemos, para que nós não caiamos novamente em engano, em erros, inclusive esses erros comuns tão simples, que é o da aflição. Nós estamos nos destruindo, cada vez que nós nos afligimos, nós estamos destruindo milhões de células que se encontram, gastando energia. Né? Os neuroreceptores e os conectores, os neuroconectores, né? Os neurotransmissores eles não conseguem se unir. Então nós entramos em pânico, nós estamos levantando coisas que nem existem. Então, como diz aqui na psicologia, nós vamos mentalizar ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam, o que muda totalmente. Às vezes nós estamos pensando uma coisa ou outra. Alguém nos pede um trabalho, nós estamos mentalizando o pior. Não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai... Nossa obra. A procura de um emprego, exatamente. fazer uma entrevista, já entra derrotado, já entra, não consegue. Então é aquilo que Paulo disse, não vamos perder tempo com isso, vamos confiar na oração do Senhor, porque tudo vai acabar na falta de confiança. Não, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Eu confio em Deus. Será que confia em Deus? Será que nós confiamos? Será que aquilo que nós falamos pela boca, será que o coração, nosso coração fala realmente aquilo? Nós confiamos? Será que nós confiamos? Será que nessas pequenas ocorrências nós não somos capazes de administrar de forma tranquila, eficaz, um bom relacionamento, uma boa vivência, nos tornando pessoas agradáveis, transmitindo bons fluidos, boas vibrações, nos tornando pessoas queridas no meio, por consequência, porque se nós somos boas pessoas, transmitimos coisas boas, nós vamos ser queridos no meio. E esse meio, esse círculo de boas vibrações, de boas influências vai se alargando. E nós vamos mudando o núcleo familiar, a sociedade que nós participamos, o tempo que nós frequentamos, no caso nosso centro espírita, o nosso trabalho, o nosso emprego, e assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Somos os multiplicadores dos dons divinos, aqueles que o Criador nos coloca de forma latente, que nós temos que desenvolver. E o Espiritismo, que ele fala dessas aflições todas, dessas preocupações, né, e dessas inquietações com que Paulo estava alertando os filipenses, né, exortando para que não tenham essas inquietações. Mas o que o Espiritismo explica? A doutrina espírita, através dos ensinamentos dos Espíritos da Kardec, no livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que experimenta. No passado, uma presente encarnação. Ou seja, é um reflexo que nós não podemos medir, é intangível, nós não podemos pegar. Esse reflexo não é palpável. Esse reflexo ele se encontra gravado no nosso coração. Nós falamos coração no modo material, mas na realidade é na nossa zona de remorso, que é o disco rígido que se encontra no nosso perispírito. Está tudo gravadinho ali. Está tudo gravadinho. Então, esse reflexo está ali gravado porque aconteceu numa encarnação passada, ou na encarnação presente. Isso não quer dizer nada, porque como a vida continua e o espírito é imortal, nós sabemos que se o nosso corpo morre agora, perece agora, nós vamos ter a oportunidade de ter outras encarnações, vamos ter, graças a Deus, mas já tivemos também no passado assim. Então, tudo isso é uma somatória. Não é simplesmente falar, não sou assim porque no passado, não. Possivelmente esses erros são cometidos, o mal que nós fazemos nessa presente encarnação. É um engano que nós fizemos aqui. E nós podemos, logicamente,
ressarcir desses enganos através de ações positivas, É por isso que o Espiritismo é uma doutrina fantástica, né? Ninguém está condenado para ir para o fogo eterno, ou sentar ao lado direito do Pai, ao lado esquerdo do Pai, aquele, né? Está apartado daqueles que estão do lado direito. Não é assim, o Espiritismo nos mostra que nós temos muitas oportunidades. Nós podemos errar, nós não queremos errar, nem podemos mais errar. Porque à medida que nós temos a consciência, que nós temos o conhecimento, é muito grave errar. Aquele que erra por ignorância, ele tem ainda não é justificativa, mas é uma situação menos grave. Né? É uma situação que dá para se contemplar. Agora, aquele que erra sabendo, já não é a mesma coisa, porque nós temos conhecimento. E errando com conhecimento, é duro, às vezes é difícil realmente, porque você tem que buscar, é um trabalho que nós temos que fazer a todo momento, é diário, não fica nem diário, eu diria que é constante, todo minuto, todo segundo nós temos que trabalhar esses nossos apêndices, esses nossos problemas, melhorar nossas virtudes, para que nós possamos estar bem. No momento em que nós enfrentarmos uma prova, nós não vamos nos afligir. Nós vamos buscar uma solução, nós vamos ter a confiança de uma solução. É a tiririca do nosso jardim, é a praga que realmente tem raízes profundas. Essas raízes estão, às vezes, em encarnações passadas, não estão nessas encarnações. Se nós soubéssemos, se fosse nos dado assim um relatório, olha, você foi isso, fez tudo isso daqui, agora você tem que se acertar. É muito fácil. Porque será que você se acertaria no coração ou você se acertaria só para estar em ordem, né? Com medo, né? Pagar o recibo na boca do caixa, não é assim. Tem que realmente, você tem que se transformar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, diz o seguinte: nós somos autores dos nossos próprios infortúnios. Então, nós não podemos nos queixar do que está acontecendo, é nós que causamos isso. De forma direta ou diretamente, nós causamos os nossos infortúnios. Não adianta pôr a culpa no terceiro. Se nós não conseguimos evitar, então é o terceiro que tem que evitar. Vamos jogar a responsabilidade. Você quer se melhorar melhorando alguém? Primeiro se melhora. Primeiro nós temos que melhorar. Como Jesus nos ensinou. Você não pode olhar a trave no olho do seu próximo antes de tirar o alheiro do seu olho. O seu olho está pior, você tem mais sujeira no seu olho antes de você criticar o próximo. Então se melhora. Se melhorando, nós melhorando vamos melhorar os outros também. Então o Evangelho aborda de uma forma fantástica o Evangelho do Espiritismo. Os Espíritos falam para Kardec, somos autores dos nossos próprios infortúnios. Nós é que causamos tudo isso. No momento em que nós não causarmos mais infortúnios para nós mesmos, nós seremos felizes. Nós estamos sempre procurando alguma forma de arrumar um problema. Agora, quanto essa aflição, quando essa preocupação se transforma em dor, aí fica muito mais complicado. Aí o entendimento tem que ser muito maior. Aí é que a nossa confiança no Criador tem que ser muito mais sólida. Aí que a confiança naquilo que nós já recebemos de informações tem que ser concreta mesmo. Nós estamos recebendo ensinamentos através das palestras, através das rádios, através dos sites espíritas que tem por aí, através dos livros que nos são trazidos, através das obras da purificação. Depois das obras da purificação, as obras dos mundos espirituais constituídos, nós tivemos essa graça de tê-los a partir da década de 40 do século passado, né? Agora nós estamos em outro século, 1940, 44. Antes disso, tivemos a Ivone do Amaral Pereira também, tivemos o Francisco Xavier, agora temos ainda o Divaldo Pereira Franco, tantos outros, nos trazendo informações dos mundos espirituais constituídos,
nos mostrando que a vida continua na parte espiritual. Não é perdendo o organismo físico que nós vamos terminar por aqui. E não é terminando essa nossa passagem nesse momento pelo planeta, é que nós vamos esquecer tudo aquilo que fizemos nossos problemas. Agora nós estamos no mundo espiritual. Vamos na colônia nosso lar, que maravilha. Né? Vamos desfrutar, não, nós vamos continuar, a vida continua. Todo mundo está querendo ir para a colônia nosso lar. Mas já está lotado, tem que criar outras colônias. Né? Que maravilha, não é assim. Né? Nós vamos nos apresentar exatamente como nós somos aqui. E a vida continua. Bobagem dizer, poxa vida, né? O meu avô, minha avó já desencarnou, agora será meu dia. Não será nada disso, não, gente. Vai ser exatamente um companheiro de lutas. E nós vamos continuar lutando. Vamos estar sempre um lado do outro, aqui ou na parte espiritual, reencarnando novamente, né? nos harmonizando, né? Nos harmonizando sempre, que é o nosso objetivo. É para isso que nós somos criados, né? A grande coletividade fraterna. Mesmo que a gente reencarne na mesma família, sempre tem os agregados, né? Que vão constituindo a família também. Já a família vai aumentando. Aqueles que nós nos comprometemos em receber o nosso seio familiar. São espíritos que possivelmente teve algum relacionamento com alguma pessoa querida nossa, totalmente desconhecido até então, que nós recebemos no seio familiar. A grande oportunidade, né, de se harmonizar, de se amar, né, como Jesus nos ensinou, com o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para amar o próximo como a ti mesmo, você precisa se conhecer, em primeiro lugar. Né? Se conhece, aí você vai para o próximo como a ti mesmo. Então essa dor, né, o que vem a ser a dor nesse caso? Vem a ser um alerta que anuncia algum mal que nos atinge e precisamos enfrentar. Algum mal que nos atinge e precisamos enfrentar. Então, quando nós somos atingidos pela dor, não adianta se prostrar no chão. Não adianta querer morrer no mundo, não adianta nada disso. A dor, aquela provação, tem que ser enfrentada. De que maneira nós podemos enfrentar? Com coragem, com confiança, com conhecimento, buscar recursos, saber, ter o esclarecimento do porquê daquela dor naquele momento. Por que será que nós estamos enfrentando esse problema? É de graça? Não. Nada acontece sem a vontade do Pai, disse Jesus. Às vezes, né, Zé Roberta, a gente pensaria muito. Exatamente. Deus está vivo. E a gente às vezes distraído não percebe. Exatamente. É a dor auxílio. É a dor auxílio que evita a nossa queda para o que vai ocorrer. Essa é a dor auxílio. Existe para, poxa vida, o que foi acontecer comigo? Ótimo. Você teve essa provação, essa dor que auxiliou para evitar a sua queda. Você teve uma perda financeira, meu Deus do céu. Olha, evitou que você malversasse aquilo que você tivesse, ou que você continuasse naquele engano. Essa é a dor auxílio. E vem de tantas outras formas. A dor evolução. O que é a dor evolução? A dor evolução, ela atua de fora para dentro, visando aprimorar o ser. Ou seja, lapida o ser, né? É como se lapidasse um diamante, né? Você vai de fora para dentro, vai expurgando, né? Está associado também a resistência ao meio hostil, ao meio que não te quer, e você está no meio hostil, e você está sendo provado, sendo testado. Como o caso, por exemplo, de Paulo, né? Paulo de Tarso, um exemplo maior. Viveu durante a sua vivência como um apóstolo do Senhor, né? O 13º apóstolo que ele foi escolhido por Jesus, ele viveu um meio hostil. Aquilo foi uma boa evolução para ele, porque ele teve a oportunidade de se ressarcir de tudo aquilo que ele já tinha feito. E ele é um exemplo claro, né,
erramos e temos oportunidade de reconstruir boas coisas em cima daqueles erros, reparando aqueles erros. E é o que ele fez ao meu elogio, a tudo aquilo que lhe foi colocado no empecilho. Ele sofreu agressões físicas, lapidações com apedrejamento, sofreu tudo isso. Daquilo que o sublimou. E como o próprio Chico colocou, o Chico Xavier disse o seguinte: se não fossem as dificuldades, eu não teria saído do lugar. Chico Xavier falou isso, as dificuldades, meu Deus do céu, alguém aqui pode se comparar ao Chico? Não. Ninguém aqui absolutamente pode comparar ao Chico Xavier. E ele disse isso. A vida dele foi um exemplo. A vida dele pode ser em menor escala, em menor, logicamente, não vamos comparar esses espíritos, né? Em menor escala, em comparação à vida de Jesus, ele só encontrou dificuldades. Ele não teve facilidade. Ele não teve nada, ele não teve nenhuma coisa que pudesse lhe trazer assim um prazer mundano, um prazer físico. Nada disso. Pequenas coisas, ele falava. Todos os grandes missionários tiveram uma vida sacrificial aqui. Exatamente. Né? Todos eles. Exatamente. Exatamente. Jesus o maior, foi um grande exemplo, né? Porque Jesus, meu jugo é leve e meu fardo é suave, ele disse. Vamos comparar com Jesus, né? Não dá para fazer essa comparação. E tem a dor e expiação. A dor e expiação é a consequência das nossas ações impensadas. Esses momentos que nós temos uma ação impensada, pode ter certeza que virá uma dor e expiação, né? Porque nós estamos uma última livre-arbítrio. Nós podemos escolher, né, o caminho. O evangelista Lucas, na figura de Jesus, a parábola da porta estreita e a porta larga, nós queremos sempre, talvez, a porta larga, né? Porque é fácil, né? Eu quero facilidade, né? Quero forte. Mais facilidade é melhor, né? Quanto mais, melhor. Então, a porta estreita é a grande dificuldade para nós. Escolher aquela porta onde nós temos que nos sacrificar para passar. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Essa é a grande causa das nossas más escolhas, né? A consequência das nossas ações impensadas. Não está associado ao remorso, ao arrependimento, ao sentimento de nela está associado. Isso que nós associamos, o remorso, o sentimento de culpa, do arrependimento, com essas ações erradas que nós tomamos. Por isso que André Luiz, ele define como zona de remorso, né? Aquilo que nós guardamos dessas coisas. Remorso está remoendo. Está remoendo, nós não conseguimos ter paz. Enquanto nós não nos harmonizarmos com aquele mundo externo, com aquilo que nós fizemos, nós não vamos conseguir ter paz. Então André Luiz associa todos esses fatos àquela zona de remorso. Então ele consegue ver, no perispírito, né, aquilo que está ali gravado. Aquilo que está gravado. Os espíritos superiores conseguem ver de forma muito clara aquilo que está ali gravado. Eu peguei aqui algumas passagens do livro Agenda Cristã, de André Luiz, do Chico Xavier, que faz parte daquela série Oscilar, que é extremamente interessante. O André Luiz nos coloca nos chama a atenção com algumas frases, né, no livro Agenda Cristã. Nos momentos graves, que são as dificuldades, não se trauma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Quer dizer, a vida é um bom estado de luta, mas estado de guerra não é vida boa para mim. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela nisso, em causar conflitos, causar distúrbios, causar desentendimentos. Então, nós devemos usar a nossa vida como um momento de luta, de aprimoramento e melhora. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Olha,
A cada momento as coisas mudam. Não adianta você falar, não deliberar apressadamente, você tomar uma decisão assim, de chofre, ou você fazer um julgamento de momentos. A cada minuto tudo muda. E se nós deixarmos passar, é a mesma situação quando nós estamos com muita mágoa de alguma coisa. Você está muito magoado com uma pessoa, você escreve uma carta. E se você falar, é ruim, né? Aí você vai falar, você não escreve uma carta. Deixa guardado. À noite você vai ler aquela carta, você vai falar, poxa, isso aí está demais, né? Vou modificar. Aí você alivia um pouquinho lá, né? Já deixa, já cai do nível 5 de alerta para o nível 4, ou 3,5, né? Aí você vai dormir. Dia seguinte você olha, acho que dia de melhorar isso aqui, porque se eu falar isso também não é justo, né? Já está de cabeça frouxa, já está para nível 2, quer dizer, o nível de alerta já sai do vermelho, do amarelo. Você não manda a carta para trás de uma coisa, você rasga a carta, acabou. É isso que eu tenho que fazer, é dar tempo para fazer esse julgamento, para pensar, senão você não consegue fazer as coisas de maneira justa. Né? Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los, é verdade? Chorar, se não já começar a se desesperar, não resolve. Né? É igual quando desencarna um ente querido, né? Vamos chorar, se chorar, convocava um monte de gente, todo mundo chorava, e aí ele ressuscitava, voltaria o espírito animal do corpo inerte. Né? Não adianta, tem que resolver. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se você não se domina, é difícil falar tenha paciência, né? É uma coisa complicada, mas tem que exercitar a paciência. A paciência é muito difícil. Paciência é muito difícil. Tem paciência. Você é uma paciência. Você tem que exercitar. Você está realmente enfermo de uma certa forma. Tem que exercitar a paciência. Jesus é exemplo da paciência. Agora, nos nossos tempos, Chico Xavier. A vida dele é um exemplo de paciência. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, vossa realidade espiritual é mais visível. Seja comedido. A sua realidade espiritual é a mais visível. Se você se desequilibra, se você não tem uma postura adequada, a visibilidade espiritual sua. Não adianta você querer falar, não, eu estou calmo, tá? Não. Isso é uma visibilidade espiritual, não só a visibilidade material. Tem até uma passagem de Roberto Sol, ele estava assistindo um discurso no Oliveira, falando justamente sobre a calma, a paciência. Aí ele fez um discurso, aí foi para o Sol e perguntou para ele, você gostou do que eu falei? Não, você falou tanto de calma, mas eu vi dentro de você um vulcão. Exatamente o contrário daquilo que ele está falando, né? Exatamente, né? Daquilo que ele está falando, não é nada daquilo, né? E assim, meus queridos companheiros, irmãos de Jesus, essa é a mensagem do Emmanuel, né, que nós devemos sempre nos servir em paz, confiar em Jesus, confiar no Criador. Quando não dá vazão para inquietação, não dá vazão para atitudes precipitadas, porque aquilo que já foi dito, no momento que nós conhecemos, nós temos responsabilidade. Aquele que não conhece tem uma atenuante. Ele tem uma atenuante, eu não conheço, mas nós conhecemos. Nós estamos aqui para melhorarmos. E a doutrina é tão maravilhosa que nos dá oportunidades. Se nós chegamos, fizemos coisas indevidas atrás, vamos recuperar agora, enquanto estamos enganados. É como dizer, reconcilia-se com o treinamento enquanto está a caminho com ele. Vamos fazer isso, nós não estamos a caminho.
Não vamos duvidar disso, né? E depois não é só isso, a gente prolonga a vida, no bom sentido, quando a gente tem essa calma, tem essa ponderação, né? Quando a gente sabe analisar a situação, isso é importante para nós. Não agir intempestivamente, segundo os impulsos, segundo o instinto ainda animalizado que nós temos, né? Não agir assim. É isso que nos diferencia, né, dos irracionais, né? Nós temos a razão, o livre-arbítrio, para poder tomar um caminho certo, para escolher a porta certa, não a porta larga, vamos escolher a porta certa. Né? Vamos escolher a porta certa. Aliás, nós fizemos bem, né? Eles colocaram aquela portinha, sempre serviu de exemplo para esse ensinamento de Jesus. Eles colocaram uma porta bem feitinha, que era para que eles não entrassem com o camelo e a mercadoria toda sem pagar imposto. É uma finalidade. Mas Jesus aproveitou esse lado para fazer, para dar um ensinamento maravilhoso e bom, né? Agora nós vamos abrir então um pequeno espaço, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma coisa, ou fazer uma pergunta. Eu gostaria de colocar um pouco a prática psicológica. A forma como você foca o problema, como você interpreta, o significado que você dá, o alimento que você está dando esse problema. Então, problemas todos nós temos, então a forma como você vai interpretar o tratamento maior ou menor. Então, é isso que tem que prestar atenção na sua. Às vezes, por exemplo, você vê alguém botado na rua, a pessoa não se cumprimenta. Está chamando o carro, você distrai, já começa a pensar no pior. Cresce o problema. De repente, você vai chegar a casa, você fala, não tem óculos no time. Então, quando aquele sofrimento que a gente fala, é o significado do tempo. Então, sem saber que está fazendo alguma coisa, esse comportamento de volta Não, uma contribuição muito boa. Aliás, eu estava comentando com a Maria Helena hoje justamente esse fato, antes de chegarmos aqui. O valor que se dá para determinadas coisas que não merece o valor, absolutamente. Às vezes é um desgaste, você vai destruindo os seus neurônios, lá, você vai encurtando, como a gente falou, você vai até encurtando, você está aqui na encarnação. E a oportunidade que nós temos de estar aqui encarnado é uma oportunidade ímpar. Se nós encarnamos. Exatamente. Aonde você pega, sempre no momento para poder resolver. Exatamente. O Emmanuel ele coloca aqui uma coisa muito interessante, mas vocês me permitem, só para colocar aqui, é hora da amizade. Ele fala assim, olha aqui, ó. A imprensa vulga talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência, os conflitos que explodem, estruturando a rebeldia dessa daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuridões previstos que nem aconteceram. É o caso que você falou. Nós estamos olhando lá, normalmente, daí que nós temos que nos policiar. Se nós temos conhecimento, nós temos que direcionar aquilo que nós queremos vivenciar. Se você fica olhando o programa de crime, de sequestro, ou comentando qualquer coisa, depois comenta além disso, e na realidade, às vezes, quantos fatos, aquilo que você colocou, quantos fatos existiram que foram veiculados por canais de televisão que deram aquilo? E quem é que vai consertar o que aconteceu depois de ninguém? tudo bem. Agora nós vamos nós vamos fazer as nossas vibrações para podermos nos localizar lá e separar os passos. Bom, então é o momento que nós nos introjetamos nesse nosso pensamento vai até Jesus, que é a fonte de todo bem, de todo amor. É nele que nós vamos nos abastecer para podermos doar também através das nossas vibrações. Vibração é isso, é doação espontânea de amor. Esse sentimento maior que nos anima e que anima as outras criaturas também. Então, vibrando em intenção daqueles que passam por momentos difíceis, de uma certa forma eles vão receber esse conforto moral, espiritual, se abastecendo através da energia do pensamento
e da energia do nosso sentido. Então nós lutamos para que Deus possa fazer parte do coração das pessoas que passam por momentos difíceis. Para os enfermos, aqueles que se localizam nos hospitais, ou aqueles que estão acamados também dentro dos seus lares. Se vocês souberem, conhecerem alguém nessa situação, vibrem por ele, por um parente, por um amigo, por um conhecido, um parente difícil, para os nossos familiares, vibremos por eles, para que eles sejam fortes e possam vencer essas dificuldades. E assim, toda a falange espiritual que beneficia a nós todos, humanos, terrenos, que são comandados por Jesus, se espalharão levando essas benesses a todos os lados, a todos os decanos do mundo. Para isso nós estamos aqui, para contribuir a esse bem maior. E assim, tão confiantes, nós vamos pedir licença e encerrando a nossa reunião dessa tarde. Passemos aos passos.